Boa noite a todos. Estamos começando mais uma live dessa série sobre psiquismo humano. Hoje vamos falar sobre psiquismo humano pelo yoga. Com o mesmo convidado que nós já tivemos uma outra vez, o Zé Rangel, que é professor de yoga, estudioso também da filosofia védica, das filosofias indianas. Ele já esteve com a gente numa vez anterior falando sobre filosofias indianas e o psiquismo humano, há 2 semanas atrás. A live está disponível no IGTV, como todas as outras dessa série sobre psiquismo humano. Nós começamos falando sobre alimentação, foram 3 lives, depois temas variados, passando por ciência, magia, gêneros, trabalho voluntário. E a semana passada tivemos a Rita, que já esteve aqui com a gente antes, para falar sobre Ayurveda e alimentação. A semana passada falou sobre psiquismo humano pelo Ayurveda. O Zé Rangel já apareceu aqui, vamos chamá-lo. E ele estará conosco nas próximas 2 semanas, falando também sobre xamanismo e Umbanda e psiquismo humano. Olá, Zé, tudo bem? Boa noite. Tudo bom? Boa noite. Tudo bem? Como é que tá aí? Tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo certo. Tranquilo. Que bom, que bom. Vamos lá? Você quer se apresentar ou falar um pouco de você hoje? Que 2 semanas atrás você nem falou, eu falei muito pouco, apresentei você como estudioso de yoga, da filosofia indiana, védica, mas você faz mais 1 milhão de coisas, né? Tanto que você vai falar de 1 milhão de coisas aqui, algumas só. Bom, primeiro quero te agradecer aí, meu amigo, pelo convite. É sempre um prazer a gente bater o nosso papo aí, estar com outras pessoas aí acompanhando a gente. Bom, meu nome é Zé Rangel, né? Eu sou idealizador do Agnishala, um espaço dedicado à prática espiritual, né? E dentre elas, né, o yoga, o xamanismo, enfim, todas as práticas espirituais, né? Então, eu sou praticante de yoga, professor, estudioso do xamanismo, da Umbanda e de várias linhas, principalmente ligadas à tradição, né? Às linhas ancestrais, né? Então, E psicanálise também, né? análise também, né? Estudei um pouco de Lacan, um pouco de Jung, né? E várias linhas aí, né? Então, a gente aqui procura manter um espaço aberto, né? Um espaço de convivência, um espaço de encontros de várias linhas espirituais, porque simplesmente eu gosto de todas, né? Então é difícil. É duro quando a gente gosta de muita coisa, né, Zé? A minha estante de livro não é nem 1/3 da sua, mas, cara, a minha lista de livros para comprar é gigante. Eu sei como é que é, viu? Eu sei como é que é. Você sabe, a gente tem essa semelhança também. Não tem fim, né? Então é isso, assim, eu me considero um estudioso, né? Um estudioso e a minha missão de vida é essa, né? Servir de instrumento aí para transformação, para o despertar espiritual, para reconexão com o sagrado, com o divino, através de todas as ferramentas possíveis que a gente tiver aí à mão, né? Então, Vou começar brincando com você, né? Mas, né, fazer 2 brincadeiras. Como eu falei nas outras lives, né? Por que eu falei yoga com Y maiúsculo? E o que yoga tem a ver com psiquismo humano? Não é só uma atividade física? Estou brincando com você, né? Mas eventualmente algumas pessoas não sabem. Né? Tem muita confusão aqui no Ocidente, como a medicina chinesa, né? A medicina tradicional chinesa veio só acupuntura, vem amputada.
E as pessoas acham que é só pôr agulha, mas é muito mais amplo. Assim como o yoga veio muito amputado, veio só o asana, que é uma partezinha, né? Uhum, exatamente. O yoga, primeiro a gente tem que fazer essa distinção muito clara, né? Fazer asana não significa praticar yoga, né? O asana é um dos aspectos do yoga, uma das partes do yoga, e talvez no Ocidente isso tenha ficado, como você falou, muito explícito, muito à mostra, muito evidente. Mas o yoga é um complexo de práticas espirituais que vão muito além do asana, né? Então a gente às vezes olha para o yoga e vê as pessoas lá se contorcendo, né? E a gente tem uma ideia de que o yoga é uma prática física, né? Mas não, o yoga é uma prática psicofísica, né? Psicofísica e, eu digo mais, é uma prática espiritual, em que uma das partes está ligada ao corpo denso, ao corpo material, porque não é possível a gente almejar uma transformação, um despertar espiritual, se o corpo está solicitando muito do praticante. Então, eu preciso liberar meu corpo, liberar as energias fluindo pelo meu corpo mais sutil, né? E através da prática do asana eu consigo essa liberação, né? Então, o yoga com Y maiúsculo é uma prática espiritual, né? Que vai muito além, como eu já falei, muito além da prática do asana, né? E o yoga tem tudo a ver com o psiquismo humano, né? A prática do yoga, ela surge como uma tentativa de entender o sofrimento humano, uma tentativa de entender a dor humana, né? E isso está diretamente ligado ao psiquismo, porque uma das maiores fontes de sofrimento do ser humano vem da sua mente. Então eu preciso compreender a minha mente para compreender a fonte do sofrimento, a dor que todos nós, de alguma forma, padecemos. Estou falando de uma dor do sofrimento espiritual, do sofrimento do vazio, da sensação de vazio, da sensação de não pertencimento, né? E então o yoga vem como uma tentativa, como uma ferramenta para a compreensão dessa dor, desse sofrimento e, portanto, de compreensão da própria mente. Porque entendendo a mente, o mecanismo, como que a mente funciona, eu consigo entender essa dor, esse sofrimento, né? Assim, isso que eu acho interessante, né? Algumas correntes, como eu e o Zé, a gente sempre se encontra, a gente sempre troca figurinha, assim como eu e o Reiner, eu e outras pessoas que passaram por aqui. Algumas coisas que eu vou trazer aqui a gente já conversou, já teve oportunidade de. Ó, o Reiner aí. Conversar, mas muita gente não entende. Mas como assim? Né? E aquelas práticas espirituais? E quando, né, essa série traz aí o psiquismo humano no mais particular do elemento humano, que é esse aspecto da transcendência, da elevação, né, do expressão plena do potencial do humano, que não é o que a gente acaba vendo no dia a dia, o que a psicoterapia tenta buscar. Eu estava vendo uma série agora interessantíssima, né, um vídeo da Nova Acrópole, estava vendo agora, terminando agora, antes de entrar aqui, sobre a alquimia medieval. E ela estava falando muito do Jung, né, o pai da psicologia analítica, um grande nome da psicanálise. Né, tem Freud, tem Lacan, Jung, Freud ali na ponta, Lacan e Jung disputando ali o segundo lugar cabeça a cabeça. Né, foram alunos de Freud, afinal, e tiveram as rupturas com ele. E quanto Jung estudou isso, a alquimia, né, a transformação, ele coloca lá a fase negra, que é a descida ao inferno, falaremos mais sobre isso semana que vem. Depois a fase branca, que é a ascensão, né? E é muito interessante como ela coloca, posso até postar o link, porque é muito bonito. Ela fala que a fase negra, a pessoa vai sozinha, que é a depressão, conteúdo depressivo, que é o que acaba levando a pessoa a entrar na busca. Uhum.
Depois tem a fase branca, que é a ascensão, e a fase vermelha, né, 3 fases, né, como se fosse matéria, energia, ou mente e espírito, né, a elevação, o sobre-humano, né, onde ele se torna magnânimo. E a fase vermelha, e ela fala que uma das pessoas que mais estudou é Jung, não à toa. Então é muito bonito ver esse processo, né? Seria interessante até ter alguém falando disso. Agora, o que, que o corpo tem a ver com isso? O corpo não é um empecilho para isso, para a espiritualidade? Porque tem algumas correntes que se propõem a abdicar do corpo, a largar do corpo, ou que vem o corpo como um obstáculo, que aprisiona o, essa elevação à consciência. Uhum. A gente tem duas grandes correntes no yoga, né? A gente tem o yoga ascético e o yoga tântrico, né? No caso do yoga ascético, né, da ascese, né, essa corrente em que o praticante ele procura abrir mão do corpo, ele procura negar o corpo, negar as funções corpóreas. Então são práticas de contenção do desejo, das várias formas de desejo, né? De às vezes de autoimolação, né? Então a gente vê aqueles sadhus na Índia, né, que ficam com o braço levantado a vida toda, né? Ou que fazem voto de silêncio. Então são práticas ascéticas que têm como parâmetro a negação do corpo. E existe a prática tântrica ligada ao tantrismo, que é o contrário, que você utiliza o corpo como instrumento para alcançar uma transcendência, para alcançar essa elevação da consciência, né? Na tradição do yoga, né, pelo menos ali com Krishnamacharya, o yoga, que como veio para o Ocidente, inclusive, a partir desse grande mestre, ele está muito mais ligado à prática do Tantra, porque a gente não nega o corpo, né? A gente procura utilizar o corpo como um veículo, um instrumento para alcançar a transcendência. Então, Prabhupada, né, o mestre da tradição do Bhakti Yoga, falava muito isso, né? A mente, a função da mente, ela é pensar. A mente nunca vai parar de pensar. A questão é onde eu coloco o meu pensamento. O corpo, ele é um instrumento maravilhoso. Ele é considerado o nosso principal templo, né? A questão não é o corpo, se ele é um empecilho ou não, é qual o uso que eu faço desse corpo. E o yoga vem nos ensinar a fazer um bom uso desse instrumento. Né? Como dizia Prabhupada, ele tem uma frase muito boa também, é o bom uso de um mau negócio. Né? Eu tenho que saber utilizar o meu corpo, né? Eu tenho que saber trabalhá-lo, né? E aí, quando eu falo em corpo, não é só o corpo físico, né? O corpo mais denso, é o corpo sutil também, né? O corpo espiritual. Todos esses corpos compõem o ser humano, né? E o aprendizado da utilização desse corpo como um veículo, como instrumento, é fundamental, né? E é isso, uma das coisas, né, dentre várias, que o yoga nos ensina também. Você falou aí, você tá, né, acho que tem várias coisas, não sei qual que é o roteiro que você pensou em falar, e agora tem isso, né? Além disso, do yoga, quando ele fala asana, ele está falando posturas, aquilo que a gente conhece por yoga, né? Que na tradição é tido como Hatha Yoga. Tem o estilo Hatha, isso dá muita confusão, mas Hatha Yoga é aquela física que a gente faz asana, que estica, puxa, se torce inteiro e faz aquela confusão que todo mundo acha que é o yoga. Mas você acabou de falar aí de Bhakti Yoga, né? Tem outros tipos de yoga também, de caminhos a serem seguidos. E que em geral se complementam, do que eu entendo. E que pode ir mudando e as pessoas navegando. Não é o único caminho, mas é um caminho. E que se utiliza do corpo. Eu acho que seria legal você trazer um pouco, né? Uma coisa que você fala muito, né? Mas peraí, como que uma postura, eu me torcer todo lá, pode me ajudar alguma coisa? Uhum. Né? Num aspecto mais sutil, não vou nem falar no espiritual,
que isso dá muita confusão, é um termo que eu até tendo a evitar, você sabe disso, eu prefiro usar consciência, né, porque aí abarca todas as esferas, mesmo os céticos ou os ateus e agnósticos e tudo mais. Como que uma postura pode me ajudar no meu aspecto mental, emocional ou mesmo espiritual? Lógico que quem faz yoga com Y maiúsculo sabe, isso não é uma questão. Mas para a maioria das pessoas fica um negócio meio estranho, né? Que elas veem como uma atividade física. Ah, eu não vou fazer yoga, é uma atividade física muito leve, ficar lá. Eu gosto de crossfit, de correr, de muay thai, né? Vai fazer ashtanga. Eu falo para essas pessoas, vai fazer ashtanga para você ver o que é. Zé é um excelente professor de Ashtanga, Vinyasa Yoga. Irmão, a questão, assim, isso é uma pergunta muito recorrente, né? Outro dia mesmo uma aluna trouxe essa questão, né? Mas, assim, o fato é que na prática do yoga, a gente fala em corpos, né? Vários corpos, né? Enquanto a gente está falando de corpos, a gente não está falando em espírito, em alma, nada disso. A gente está falando de corpo. Inclusive o corpo mais sutil. A gente, no nosso corpo, a gente tem vários canais energéticos percorrendo esse corpo. Isso ainda está na matéria, não está na alma, não. É uma matéria mais sutil, mas ainda é matéria. E quando a gente faz uma prática de asana, a gente, de acordo com a estrutura da nossa prática, a gente libera esses canais e a energia flui melhor. Então, quando a pessoa pratica um asana, com atenção, com dedicação, aquele bem-estar não é só porque ela liberou as substâncias químicas no corpo que traz uma sensação de bem-estar. Também, mas é porque ela liberou canais de energia. E a energia fluindo melhor, a sensação de bem-estar é maior. Né? Então isso é física, né? Não tem nenhuma questão espiritual aí. Né? Então o asana ele contribui para um fluxo melhor de energia. Né? E a energia fluindo melhor, a qualidade da minha mente é melhor, a qualidade das minhas emoções é melhor, a qualidade das minhas relações é melhor, a minha alimentação melhora, o meu sono melhora. Então, eu tenho uma melhoria em todos os campos da minha vida, porque a energia tá fluindo. Né? O problema que a gente tem, às vezes, muitas doenças físicas e surge a partir daí, porque há um bloqueio de energia. Né? Então, o yoga serve como um primeiro desbloqueio de energia. Aí a consciência vai se ampliando e a gente vai caminhando para outros campos. Né? Mas, inicialmente, é o corpo. São os vários corpos que a gente tem que precisam ser desbloqueados. Né? E aí o asana É, tem bem esse papel. a ideia é que vai do corpo mais denso para o mais sutil, né? E esse paralelo é muito simples, isso que eu acho muito bacana de ver. Né? A medicina chinesa fala, né, através da acupuntura, dos canais de energia, onde estão os pontos de acupuntura, que podem ser estimulados para esse desbloqueio. Mas tanto o Tai Chi Chuan e as várias vertentes dele, que se desdobra até o Kung Fu, que é um tipo de Tai Chi, Qigong, também, né, Lian Kung, que são alguns conhecidos, e o Yoga, nas suas várias vertentes, tem várias, né, de asana, ele se propõe a liberar esse fluxo de energia. A medicina chinesa é muito clara em falar isso, que, né, tem o sistema do fígado, para quem não viu, teve a live sobre medicina tradicional chinesa, com o Reiner, está no IGTV, né, falando dos sistemas, tem o sistema do fígado, que é o que gere o fluxo livre dessa energia. E o que dá estagnação dessa energia é a raiva. Quer dizer, é só olhar para o mundo que a gente vive. Né? Você bloqueia, né, aquela expressão da raiva faz assim, bloqueia a energia. Na medicina chinesa, isso, lá quando ela surgiu, 5 mil anos atrás, os primeiros registros que se tem hoje, provavelmente é muito antes, né, e talvez uma origem até comum com a Ayurveda e com as correntes filosóficas da Índia, aí, médicas, né, de visão do funcionamento do corpo. Eu tenho uma live falando sobre isso também com a Rita, de medicina chinesa e Ayurveda.
que 80% das doenças se dão por esse bloqueio. Isso naquela época. Hoje deve ser mais de 95%. Uhum. E eles tinham essa leitura, essa apropriação desses mecanismos. E assim, eu pude vivenciar, né, na prática, através do meu corpo, né, e acho que isso é muito bonito do yoga, com Y maiúsculo. Você pode vivenciar, você pode se experimentar, ser pesquisar. Você é o instrumento da sua própria pesquisa. Não, vou lá e vou fazer. A sensação desse fluxo, dessa energia, dessa liberação, como numa sessão de acupuntura. Só que o mais legal é que é uma acupuntura que você não está passivo, né? Você está ativo ali, batalhando, né, Zé? O Zé ri porque ele adora ver o povo sofrendo, né? Já passou por isso, né? Ainda passa. Não é? E é isso mesmo, né? O yoga, assim, como um caminho, né, de autoconhecimento, ele exige a vivência, né? Não tem como a gente ficar assistindo uma aula de yoga, né? Porque você não vai entender nada, não adianta, né? Você tem que mergulhar naquilo ali, você tem que praticar, você tem que vivenciar essa experiência na sua estrutura física, né? Então, o yoga, como prática, ele tem que ser vivenciado, ele tem que ser experimentado, ele tem que ser vivido em toda a sua extensão, né? Sempre na tradição da Índia, na tradição do yoga, isso é muito frisado, né? Todo praticante, ele executa as partes do yoga, né? Seja nas várias, nos vários estilos, nas várias linhagens, né? Como você falou, a gente tem Bhakti Yoga, Karma Yoga, Hatha Yoga, Jnana Yoga e por aí vai, né? Independente da linha que a gente adote, uma coisa é comum em todas elas, a experiência direta, né? O primeiro a ser curado na prática do yoga é o próprio praticante, para ele poder levar essa cura, né? Levar essa experiência para os outros praticantes, né? Todo mestre de yoga na Índia tradicional era reconhecido como um médico, porque ele estava trabalhando a cura, né? Patanjali, além de filólogo, né? Ele existe aí as correntes que reconhecem ele como médico, né? O grande formulador do Yoga Sutra, o texto que chegou aí até nós, que traz a tradição do yoga, né? Então ele era reconhecido como médico, né? O médico do corpo, o médico do corpo sutil, do corpo físico, e o médico da alma também, né? Então, é um pré-requisito a gente vivenciar a prática, né? Experimentar no nosso corpo as sensações que a prática vão dar, né? Porque senão a gente fica muito no estudo acadêmico, e aí no caso do yoga isso não funciona muito, né? Ou eu vivencio, ou eu não vou passar de um acadêmico estudando uma tradição ancestral. Teórico. E nesse aspecto é muito libertador também, porque ele dá autonomia para o indivíduo. Não é algo que você dependa de alguém. Tudo bem, você depende do instrutor, do professor, mas em essência é você que está ali fazendo, você que está naquilo. Bom, você estava falando, pensei em várias coisas, né? Em falar as possíveis traduções da palavra yoga, que tem várias, uma mais legal que a outra, que faz mais sentido que a outra, nesse aspecto. Agora, para resgatar, né, esses textos clássicos, né, os textos originais que a gente perde-se um pouco no tempo quando que eles foram de fato escritos, como o Yoga Sutra, por exemplo. É interessante, né? Você citou o Patanjali, que é até uma figura que se discute se existiu, se não existiu, e outros pares dele, né? Como vou falar alguns nomes que as pessoas não vão ter ideia quem são, né? Tirumolar, Agastiar, Bogar, eles são conhecidos como siddhas, né? Que eram mestres. E o conhecimento era uma coisa só, eles eram mestres em tudo, eles eram mestres do conhecimento, são tratados de
de yoga, de medicina, de tratamento, de conhecimento, de elevação espiritual, não se dividia o conhecimento, era uma coisa única, una. Talvez um indivíduo, né, até alguém me lembrou disso outro dia, né, que as pessoas estejam mais perto da gente e as pessoas têm uma referência melhor aqui do Ocidente, é o Leonardo da Vinci, por exemplo. Ele era um cara desse. Ele tinha conhecimento amplo de inúmeras áreas. A gente conhece ele pelas pinturas, uma coisa ou outra, mas ele fez muito mais que isso, inclusive tratados de anatomia e tantas outras coisas, inventos, engenharia, construções e um milhão de coisas. Sim. Né? Tantas outras. Como outros mais recentes. Né? Eu estava vendo algumas coisas sobre o Newton, que ele também escreveu várias coisas que não chegaram ao nosso conhecimento. O que chega ao nosso conhecimento são a coisa da física que ele estrutura. Quer dizer, eram seres com formações completas e complexas, de uma visão que hoje a gente tem uma tendência a ver o micro, né? A ver o detalhe do detalhe do detalhe e perde a noção do todo. Eles olhavam de fora e aí conseguiam aprender muito mais o todo. Isso é muito rico. Uhum. Bom, você quer falar um pouco para a gente duas coisas, né? O que significa a palavra yoga? E você falou aí de Bhakti Yoga, Jnana Yoga, Karma Yoga, que acho que tem a ver um pouco com os possíveis significados, né? Quer dizer, yoga é só aquilo que a gente faz dentro de uma sala de prática, em cima do tapetinho, enrolou o tapetinho é yoga, fechou o tapetinho, acabou yoga, ou é mais que isso? Estou te provocando porque eu sei as coisas que você gosta de falar. Yoga é muito mais que isso, né? Na verdade, o yoga mesmo começa quando a gente enrola o tapetinho e vai embora, né? Ali a gente está tentando, quando a gente está ali numa sala de aula ou está num estudo, a gente está ali no treinamento, né? Mas o treinamento terminou, eu vou levar meu treinamento para minha vida. Aí é o desafio do yoga, né? Eu consegui levar todo esse conhecimento para a minha vida cotidiana, para as minhas relações, como que eu vou me relacionar com as pessoas a partir dessa visão né, do caminho do yoga, né? Então, o grande desafio nosso aqui é estabelecer o yoga em todos os aspectos da minha vida, né? O yoga é um modo de vida, é um estilo de vida, né? É uma filosofia de vida, né? Então, vai muito além daquele momento que a gente estica o mat, começa a fazer a nossa prática, vai muito além daquele momento que a gente vai cantar o mantra, entoar o mantra, ou vai fazer um estudo de escritura, né? Ali eu estou no meu momento vamos dizer, de prática mais concentrada, mas a minha prática ela se estende ao longo de todo o meu dia, ao longo de toda a minha vida. Em todos os aspectos ela é tomada pela prática, né? A palavra yoga, dentro, né, como você falou, tem vários significados, mas o mais comum, mais conhecido, é o de religação, né, de reconexão. Reconexão com o quê? Né? Primeiro, comigo mesmo. Porque a gente sabe, né, o Lacan falava isso muito bem, que todos nós somos candidatos à análise porque todos nós somos cindidos, né? Todos nós estamos com uma fenda na nossa estrutura. E o yoga propõe a integração do ser, né? Então, a primeira religação que eu vou fazer, a primeira conexão é comigo mesmo. Depois é a conexão com o outro, com aquilo que me espelha, com aquilo que me mostra de fato quem eu sou, pelo menos enquanto convivendo no mundo, convivendo no meio social. E por fim, a conexão com Deus, com o sagrado, com o divino. Se não quiser chamar de Deus, grande mistério, aí o nome que se quiser dar. É aquilo que está além de mim, né? Então, esses três níveis de conexão. Um outro significado que eu gosto muito, a palavra yoga tem a mesma raiz de jungir, né? Aquilo que ata, né? Então, yoga também é um caminho para atar, para colocar sobre
observação os meus desejos, os meus impulsos, a minha mente, né? O fluxo dos meus pensamentos, né? Então, tem essa conotação de jungir, né? De atar, de conter, né? Mas não a contenção como uma forma de alimentar meu ego, não. A contenção para se tornar um caminho de transformação, né? A gente tem uma falsa ilusão de que a liberdade, né? Eu posso fazer tudo que eu quero. Que isso é liberdade. Não, não é liberdade. Né? Muito pelo contrário, né? A gente é prisioneiro dos nossos condicionamentos. O yoga ensina muito claramente na Bhagavad Gita, né? A grande liberdade vem da autodisciplina, vem da disciplina que eu imponho a mim mesmo como um caminho de autoconhecimento, né? Porque aí eu passo a fazer escolhas e não sou escolhido pelos meus condicionamentos, pelos meus desejos, né? E aí eu tenho liberdade de fato, né? Não só essa liberdade fantasiosa que a gente tem uma ideia de que tem, né? Então, o termo yoga tem esses sentidos mais comuns, né? Mas é principalmente um caminho de reconexão, ligação, uma ligação que a gente sempre teve, na verdade ela nunca se rompeu, mas a gente se esquece dela, né? E todas as formas de yoga vão trabalhar dentro desse aspecto de recuperação da minha ligação sagrada. Tá dando uma falhada, mas assim, você falou uma coisa que é muito semelhante, né, ao que eu falo. Nem sei se a gente já chegou a comentar isso alguma vez, né? O pessoal tem a mesma ideia da terapia, né? Que terapia é aquilo que acontece dentro da sala de terapia. Eu sempre falo para as pessoas, não, a terapia começa a hora que você sai por aquela porta ali. Aqui dentro é só treino. Isso aqui serve de modelo, né? Pegar isso aqui que acontece aqui dentro e levar lá para fora, que é o grande desafio. Porque, e eu costumo falar, né? Se as pessoas vivessem o que se vive dentro do que deveria ser uma relação de terapia no mundo lá fora, não haveria necessidade da terapia. O mesmo vale para o yoga, né? Se a gente mantivesse esse contato conosco mesmo e com o outro, com o meio à nossa volta de religação, de reconexão, isso é yoga, né? Estar nesse estado o tempo todo, viver, né? Yoga deveria ser viver. A gente não deveria precisar ficar dentro de uma sala fazendo asana ou ficar meditando, que é um tipo de yoga, ou estudando as escrituras, ou atento ao que estamos fazendo, né? Que seria, no fim das contas, o Karma Yoga, que é da ação no mundo, né? Não precisaria. E por isso que uma das leituras é a reconexão, porque em algum momento se perdeu essa presença. Hoje se fala muito do mindfulness, que no fim das contas é isso, né? Estar presente o tempo todo em tudo que se faz. E yoga confere essa presença, te reapropria. Vou brincar um pouco com você, né? Tem várias coisas para falar aqui. Se tiver alguma coisa para falar, você me corta, hein? Senão eu começo a falar e não paro mais. Não tem como você não estar apropriado de si se você está numa posição que, assim, num dado momento, falar de um jeito ruim é extremamente desconfortável. É desconfortável porque estamos condicionados, e é aí que vem a liberação de novo. Né? Aí, quando a gente vai fazer os asanas e entra em posições absurdas que não fazemos no dia a dia, aí a gente vê o quanto a gente está condicionado, está travado. E o asana é justamente para descondicionar, para destravar. E a conexão entre o nosso corpo físico e os outros corpos mais sutis, mentais, emocionais ou espirituais, né, também é impressionante. Né? Não sei se você quer falar um pouco disso. Falei um monte de coisa aí, mas estamos trocando figurinha, estamos batendo papo. Você falou várias coisas aí importantes, né? Bom, a primeira é a questão assim, o yoga é uma prática, mas também é um estado de yoga, né? Como você falou, se eu vivesse nesse estado, eu já estaria na prática, né?
A prática ela é necessária para nós porque a gente não vive nesse estado. A gente não vive no estado de yoga. E é o estado de yoga que eu almejo chegar com a minha prática de yoga. Então, yoga é uma prática e é um estado. Né? Ao chegar nesse estado, eu tenho a condição de transcender. E transcender, a gente tem uma ideia assim muito romantizada, né? Eu vou transcender, vou, né? Mas isso pode acontecer todos os momentos do meu dia. Eu tenho vários, o que eu chamo de samadhinhos, né? O samadhi é o estado de transcendência, né? Trazido pelo yoga. Então a gente tem vários samadhinhos, né? Vários momentos de transcendência. E eles são preciosos, porque eles alimentam o nosso interesse, o nosso desejo de buscar esse estado, né? Na verdade, esse estado sempre existiu em nós, né? Sempre existe, né? Mas como eu falei, a gente perdeu a memória desse estado, né? Então a gente tem que recuperar a memória, né? Desse estado de yoga. E essa conexão com o sagrado, né? Independente das nossas crenças, o fato é que a gente convive com questões e movimentos na nossa vida que a gente não tem compreensão, né? E talvez não seja para ter mesmo, seja apenas para conviver com isso. O yoga, ele traz na sua filosofia uma forma da gente conviver com aquilo que eu não tenho compreensão, aquilo que depende apenas da minha fé, não no sentido religioso, mas na fé no processo, na fé no meu caminhar, né? Então, o yoga traz essas ferramentas de convivência com aquilo que é tão sutil que a minha mente, na sua limitação, não vai conseguir alcançar, né? Que só pode ser alcançado por uma energia tão sutil quanto essa, né? Então, conviver com esse mundo sutil é um dos propósitos do yoga também, porque a gente vai ficando cada vez mais sutil, né? Aquela densidade que a gente tinha quando iniciou a prática, ela vai perdendo espaço para algo mais sutil, menos denso, né? E a gente caminha para uma sutileza cada vez maior da nossa prática e na nossa vida também. Tá mais leve, né? Tem alguns comentários aqui. Tem gente falando que vai na aula amanhã cedo, tá? Vamos ver. Quero ver. Alguém que você. Eu não sei nem se não tá aí na sua casa, mas acho que não. Esse que falou. Um tal de menor aqui, sabe? Hoje não, Eu acho. hoje A Rita também falou que vivenciou, né, essas liberações que a gente falou, né, nas aulas. E assim, é isso, né? A gente não se dá conta, a gente vive, né? O que tem a ver com o psiquismo humano tem tudo a ver. O quanto é esse mundo que a gente tem, e isso é uma coisa que eu falo muito, né, nas minhas postagens, o quanto ele puxa para fora, particularmente a série sobre coronavírus, eu bati muito nessa tecla, né, que mostrou isso com clareza, o quanto o mundo nos desconecta de nós mesmos e nos puxa para fora, e a gente acaba não se dando conta do peso que essa vida que a gente vive hoje tem, né? Eu tive a experiência de morar em São Paulo e vim para São José. E é nítida a diferença, é brutal. Hoje, para mim, é difícil ir para São Paulo. Eu sinto, né, como aquilo puxa mais para fora, como me tira de mim. Embora São José também seja uma cidade grande e tal, mas não se compara com São Paulo. Existem pessoas que a gente conhece que falam disso, de estar morando na zona rural, né, no interior mesmo, ali no meio do mato, e que vêm para São José e sentem a mesma defasagem. E o yoga vai nos trazendo essa presença. E uma coisa que eu acho muito legal, que eu tenho recomendado para muitas pessoas, na prática de yoga, tem uma pergunta aqui, mandem perguntas, né? A Elaine mandou uma pergunta aqui, já vou fazer. A gente vai retomando esse contato com a gente mesmo
E algumas coisas que a gente fazia durante anos, a gente vai percebendo que não fazem mais sentido, não encaixam, nos fazem mal. E naturalmente a gente vai mudando outras coisas. Isso eu falei em uma série de outras lives. Eu vivenciei esse processo, um lugar onde isso se tornou nítido, a minha alimentação. Fui sutilizando ela cada vez mais. Né? Não fazia mais sentido, assim como outras tantas coisas. Né? Isso é nítido. Bom, vou fazer a pergunta aí. Tem a ver com aquilo que eu perguntei, né? Dos tipos de yoga. Vou puxar esse fio da meada de novo para ver se o Zé fala bem didaticamente isso daí. E a meditação tem similaridade com o yoga? E aí, Zé? Eu vou... Bom, antes eu vou falar só uma coisinha que você falou que é muito importante. Prabhupada, o mestre da tradição do Bhakti Yoga, né, o que a gente conhece como movimento Hare Krishna, ele dizia uma coisa que é muito importante, que o yoga, através da prática do yoga, a gente desenvolve um gosto superior. E o gosto superior, uma vez que a gente toma gosto por algo mais sutil, mais elevado, não consegue mais voltar atrás. Por isso que a gente muda a alimentação, muda relacionamento, muda de vida. Porque esse gosto superior, ele é tão mais saboroso que eu não tenho como voltar atrás e aceitar algo de nível mais baixo, mais denso, né? Então, isso é muito rápido. Logo no começo da prática, a gente já vai experimentar esse gosto superior, né? E quanto à meditação, bom, a meditação é o cerne do yoga, né? A gente pratica a asana, pratica tudo para a gente meditar melhor. Até tem um professor, o Jorge Knack, que fala que a prática avançada do yoga é meditação, né? E o asana, ele tem como objetivo habilitar o meu corpo para eu poder me sentar e meditar por um período mais longo, cada vez mais longo, se possível, né? Então, no Yoga Sutra, que é esse texto fundamental para o praticante de yoga, a meditação ocupa a maior parte dos sutras, assim como na Bhagavad Gita, vários versos ocupam o tema, são ocupados pelo tema da meditação, né? Então a meditação ela é fundamental, né? A gente não pode imaginar uma prática de yoga desprovida da meditação, inclusive a prática de asana. Quando a gente executa um asana dentro de uma série de yoga, a ideia é que a gente entre num estado meditativo, uma meditação ativa, uma meditação que eu utilizo o meu corpo, utilizo a minha respiração, utilizo as contrações, né, do abdômen, para entrar nesse estado de meditação, né? E aprofundar a minha consciência sobre mim mesmo, né? A consciência, falou, estar presente no momento e conseguir estar atento ao que se passa na minha mente. Não dá para imaginar yoga sem meditação. Aí, yoga é uma ginástica, não é yoga. Oi, deu uma falhadinha, Zé. Você falou agora, yoga? Se a gente abre mão da meditação na prática de yoga, não passa de uma ginástica, né? A gente olha, tem cara de yoga, mas não é yoga. É uma ginástica porque abriu mão do seu elemento principal, né? Que é atento presente, que é essa qualidade da meditação, né? Inclusive tem um verso na Bhagavad Gita que fala que o yoga é a excelência na ação, né? É você estar presente na ação. Isso é meditação. Nada mais que meditação, né? Isso pode ser qualquer coisa. Pode fazer uma comida, dar uma aula, estudar um livro, dirigir o carro, falar com uma pessoa, tá inteiro naquilo, né? Tá presente. Eu conheci um mestre de Tai Chi
né? Eu tive em Nova Gokula, ele chegou a dar aula de Tai Chi na Índia, uma curiosidade, uma particularidade, uma excentricidade, né? E ele falava que o objetivo dele era esse, é conseguir estar presente o tempo todo, o máximo do tempo possível. E assim, um senhorzinho, não sei quantos anos ele tem, ele não fala. É uma brincadeira que ele faz, não fala a idade. Mas ele fala que às vezes é difícil, não é fácil não, é difícil. Né? Tem um filme muito bonito, né? Eu sei que você já assistiu, a gente já conversou sobre esse filme que se chama Sansara. É um filme sobre tibetano, se não me engano, sobre um monge tibetano, daqueles monges que ficam meditando na caverna, isso acontece lá na Índia, no Himalaia acontece, e depois ele sai. Tentar dar o mínimo de spoiler possível para as pessoas, e mostra a dificuldade dele de ficar em paz, inteiro, presente no mundo real. Né? Numa caverna, tudo isolado, ou num mosteiro, né? Eu brinco, em cima da montanha é fácil você ficar ali inteiro, centrado, bonitinho. Enquanto que no mundo real é muito difícil. O que isso tem a ver com o psiquismo humano? Tem tudo a ver com o psiquismo humano. Por que as pessoas buscam terapia? Em essência, ou um psiquiatra, no meu caso? Né? Porque elas estão com dificuldade em lidar com a realidade externa delas, com o mundo está pondo em xeque, está questionando. É... Agora, isso eu gostaria que o Zé falasse, né? Quem são os grandes yogis hoje, né? São os que estão na montanha, no monastério lá, ou são os que estão na rua andando? Desde do Krishnamacharya, né, que foi o grande mestre do yoga moderno, né, ali no começo do século passado, essa forma do yoga já se alterou, né? Hoje ele inclusive, ele se casou, sim, ele teve nos Himalaias, aprendeu com o mestre dele, na caverna, lá, né? Na tradição, mas por ordem do mestre dele, ele teve que deixar o seu espaço lá na caverna, vir para a cidade, se casou, teve filhos, e todos os outros grandes mestres tiveram essa mesma jornada. Né? A Enga se casou e teve filhos, Patabi Joyce se casou e teve filhos, o Charat Joyce, neto do Patabi Joyce, se casou e teve filhos. Por quê? Porque essa ideia de você deixar o convívio hoje não faz sentido no yoga. Né? Como você falou, é muito fácil a gente praticar no mosteiro, porque lá a gente tem toda aquela estrutura de isolamento. Né? Agora, a grande dificuldade é praticar até um caminho como o yoga aqui, né? Com tantos apelos, levando para fora. E o nosso grande desafio, e às vezes a gente vê muito isso claramente, é a dificuldade que a gente está tendo cada vez mais de conviver consigo próprio. Cada vez mais a gente tem apelos de entretenimento que fazem com que a gente não conviva com a gente. Então, você vai, às vezes, num retiro de silêncio, é um sofrimento a pessoa ficar consigo, ficar em silêncio, se observar suas sombras, né? Observar seus pensamentos. É um sofrimento para a pessoa, porque a gente está o tempo todo sendo chamado para fora. Né? E já com esses grandes mestres, houve uma mudança radical no caminho do yoga. Né? Claro que existem ainda praticantes que vivem isolados lá nas um caminho espiritual consistente, não dá para a gente imaginar o yoga reservado a alguns mestres ou alguma uma forma isolada de vida. Muito pelo contrário. Eu acho que... e aí ligar a forma com que me relaciono no mundo. Né?
E eu tenho que trazer ele para o mundo, né? Ele tem que estar inserido no mundo, né? Como um outro caminho possível de autoconhecimento, de encontro comigo mesmo. E de encontro com o meu semelhante, né? Com todos os seres que habitam esse mundo comigo, né? E fosse essa mudança, esse mestre trouxeram, talvez a gente nem estivesse praticando yoga hoje. É, fala, Zé. Tá dando umas falhadinhas um pouco. Fala. É. Então, aí só concluir, né, esse pensamento. Se não fosse essa mudança de abordagem do yoga, né, a gente talvez não estivesse praticando, né? Você imagina se o yoga fosse reservado os sadhus, os renunciantes vivendo lá nas cavernas do Himalaia. A gente não estaria aqui fazendo uma live falando de yoga, né? Porque se não O que fosse seria de nós, pobres mortais, né? então, a gente não teria essa fortuna, né? Eu costumo falar aos meus alunos que quando a gente recebe o yoga, significa que nós somos afortunados, porque é um conhecimento fantástico, um conhecimento libertador, de transcendência. E, felizmente, por conta desses grandes mestres que resolveram deixar o seu isolamento e vir para o mundo, que o yoga chegou até nós, né? Eu me lembro de outro, Lahiri Mahasaya, que foi um dos mestres aí da linha do Kriya Yoga, do Yogananda. Ele era um funcionário da Estrada de Ferro na Índia, né? A Estrada de Ferro britânica, né? E se aposentou. Ele tinha esposa, tinha casa, tinha filho, tinha as obrigações, trabalhava. E era um grande mestre autorrealizado, né? Então a gente tem que voltando lá naquele yoga tântrico, né, que eu expliquei, ascético e tântrico, a gente tem que perder um pouco essa ideia de que o yoga, o praticante, é um ser do outro mundo. Não, muito pelo contrário. Ele tem que estar muito bem inserido no meio social e trazer esse conhecimento para o meio social onde ele vive, espalhar esse conhecimento, né? Viver esse conhecimento na vida prática que a gente tem, né? No nosso dia a dia, nas nossas relações, no nosso trabalho, com os filhos, né? Aí que está a beleza do yoga, né? E também mais, né? O aprendizado contínuo, isso que você falou, né? De cada vez se sutilizar mais, se purificar mais. Acho que purificar é uma palavra que dá uma ideia boa, eu tenho usado muito, né, nesse sentido. E é isso, né? Quanto mais você se purifica, mais desafios virão e mais oportunidades de se purificar mais. E eu gosto muito do jeito que você coloca, né? O yogi tá na vida, tá vivo, tá apanhando também, tá sofrendo, tá errando e tá aprendendo. E tá se tornando cada vez maior e mais amplo, né? Os desafios vão crescendo. As pessoas têm ideia, vou fazer terapia e tal, ou ideia do terapeuta, ou do yogi, ou do mestre. Não tem problema, resolve tudo. Não, mas como que ele escorregou ali? Como que ele fez aquilo ali? Não, peraí, não é que ele não vai errar. É que ele vai aprender com os erros dele e não vai mais cometer aqueles erros. E a gente só brinca, né? A gente só para de errar a hora que para de viver. Isso quer dizer, a hora que morre. Não tem muito outro jeito. E você estava falando, né? Falar dois comentários, né? Isso que você está falando do mestre, de trazer, de ter esse espaço. Bom, o Agni Shala, que é a escola do Zé, é esse espaço, o Zé é esse mestre, né? Agora vou falar de um outro também, né? Você estava falando, lembrei muito, o Stuart Perin. É um mestre de meditação Kundalini Yoga, só medita, né, para Elaine, ele dá só meditação, e é um cara que tem uma vida, né? Assim, você olha para ele e você fala, não, ele é um cara qualquer na rua. Né? Ele tem vários livros escritos, alguns até autobiográficos, eu não li, né? Só vi as aulas, as palestras que tem no YouTube, enfim, tem o site dele. Também é isso, ele está andando no mundo, está vivendo, está lá fazendo os leilões dele, né? Que ele trabalha com isso.
E tá aí, tá vivendo, né? Não tá lá isolado, passando conhecimento. E o jeito que ele coloca é muito bonito também, eu acho. Sim, Né? Que as pessoas mais iluminadas que ele conhece são as pessoas felizes. sim. Porque é uma coisa que a gente tem que, assim, ter muito claro, né? O yoga, eu não preciso mudar minha roupa, né? Mudar minha crença, mudar meu cabelo, né? Raspar o cabelo, deixar a barba grande, não preciso de nada disso. Porque ele não é externo, ele é interno. Né? Eu não preciso pôr roupa indiana para praticar yoga, muito pelo contrário. Existiu no movimento Hare Krishna, um grande movimento alguns anos atrás, que se chamava Krishna Oeste, que tentava tirar tudo que é cultural da nossa prática de yoga no Ocidente para remanescer, para ficar só a filosofia, para ficar só a prática espiritual. Porque todo o resto é cultural. Eu não preciso comer comida indiana para praticar yoga, né? Nós estamos no Ocidente e o Ocidente tem grandes ferramentas de autoconhecimento, mas eu posso trazer o yoga para a minha vida ocidental, para a vida que eu tenho hoje como homem que vive, né, no ano de 2020, porque a transformação é interna, ela não é externa. Como você falou, o Stuart, você encontra com ele na rua, é um senhor andando na rua, de calça jeans, camiseta. Eu acho isso maravilhoso, né? Não tem, né, nada chama. E não precisa chamar, né? Então, o que chama e o que deve se chamar assim é a qualidade dos pensamentos, a qualidade das emoções, a qualidade das relações que eu consigo travar a partir da minha prática espiritual, a partir da minha prática do yoga. Isso sim, isso deve chamar atenção sim. Né? Agora, os aspectos externos, se eu for colocar meu foco aí, eu perdi a minha prática. É uma viagem para dentro, né? O caminho está sempre dentro. A Elaine está falando, né? A transformação é interna, assim, o processo é interno, como a psicoterapia. Hoje, né, várias correntes discutem, inclusive a própria física, o quanto esse mundo externo que a gente tem dessa convenção, o quanto ele é real. E um jeito que eu estou olhando que é muito bonito, né, muito influenciado pela Lucerena Galvão da Nova Acrópole, que eu aconselho, indico para todo mundo, tem várias palestras muito legais, o quanto, na verdade, o mundo externo é uma linguagem simbólica para nos falar sobre nós mesmos. E a gente perdeu essa conexão de conseguir interpretar esses símbolos e aprender sobre nós. Bom, eu fecho com isso, já estamos chegando no horário, como eu falo, uma degustação. Mas semana que vem temos mais Rangel falando de xamanismo. Na outra semana também, a princípio, a live de espiritualidade, por uma questão aí de agenda, de data, algumas coisas, acho que não vai acontecer, então já estou avisando. Pelo menos não nesse momento, que vai avançar muito dentro de dezembro. Alguma coisa mais para falar, Zé? Algum recado, alguma coisa importante para a gente fechar? E já agradeço você, né? É sempre uma honra, um privilégio ter você aqui e partilhar essas nossas conversas com mais gente. Bom, eu que agradeço, Edu, como eu falei, é sempre muito gostoso a gente conversar sobre esse tema, né? O yoga é um caminho, assim, só para deixar um gostinho para as pessoas, que mudou minha vida, né? Se vocês me conhecessem há uns 20 anos atrás, vocês não me reconheceriam. Você ia ter E, cabelo e não ia ter barba, é isso? então ele mudou minha vida, me salvou, né? Um caminho me salvou, literalmente me salvou. E é muito bonito ver essa transformação acontecendo na vida das pessoas quando elas chegam ao yoga, né? Como eu falei, o yoga, quando chega à vida de uma pessoa, é por mérito, né? É por mérito de outras existências que a pessoa teve a oportunidade de alcançar esse conhecimento, né? Então, eu sou muito grato ao caminho do yoga, né? Eu sou muito feliz por estar nesse caminho e que, através dele, me abriu tantos outros caminhos que eu passei a integrar na minha prática espiritual, né?
Então, te agradeço aí pela oportunidade, agradeço a todos que participaram aí do nosso bate-papo e semana que vem tem mais. Obrigado, obrigado a todos que estiveram aqui com a gente. Lembrando que as outras lives, quem quiser, estão todas no IGTV aqui no meu Instagram, @Dr. Eduardo Guariglia. Até mais, até semana que vem, Zé. Bom, nós até amanhã, mas para todo mundo até semana que vem. Gratidão. É. Tchau, tchau. Tchau.